Olá, começa agora mais um programa TV em Revista. São Paulo é uma cidade que recebeu muitas influências gastronômicas, culturais e arquitetônicas de diferentes culturas. E uma grande variedade de monumentos e edifícios foram arquitetados por imigrantes e descendentes de italianos. A influência italiana está presente em diferentes bairros da cidade, com uma forte presença nos bairros do Belenzinho, Brás e Moca, onde no passado estabeleceram as vilas operárias para receber os imigrantes que chegavam na capital paulista. No início deste mês foi comemorado o Dia da República Italiana. São Paulo tem a maior colônia do mundo e a Assembleia Legislativa Paulista prestou uma homenagem a estes descendentes. O evento aconteceu no Salão dos Espelhos, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e reuniu descendentes e admiradores de um povo e dessa cultura que já é tão nossa. O cônsul adjunto da Itália aqui no estado lembrou das relações entre os dois países. É algo que nos orgulha muito. Chegando em São Paulo, tem a sensação, não somente pelas escritas dos sobrenomes que você vê na rua, tem uma forte presença italiana, mas também é visível a influência que a Itália teve tanto na indústria, na cultura, na arquitetura, como você falou também, nos valores, nos costumes que fazem parte da cotidianidade dos paulistanos. O Brasil é atualmente o segundo país com o maior número de descendentes italianos do mundo. São cerca de 30 milhões e a maior parte vive aqui em São Paulo. Em todo o estado são cerca de 6 milhões de descendentes italianos. Aliás, São Paulo tem a maior colônia de italianos do mundo. Eles começaram a chegar aqui na segunda metade do século XIX. Na passagem de 1900, na cidade de São Paulo, tinha 250 mil moradores. Só 200 mil eram italianos nascidos na Itália. Então, imagina o que tinha aqui. Aqueles que chegaram naquele momento encontraram a Itália. A Itália brasileira, mas a Itália. Hoje não é nenhum exagero dizer que São Paulo é um pedacinho da Itália no mundo. Claramente, um país que é de imigração, como o Brasil, tem que manter todas as tradições, assim como outros grandes países daqui, japoneses, coreanos, portugueses. Os italianos claramente têm uma importância fundamental para o crescimento do Brasil e para a cultura de todos os brasileiros. O deputado Castelo Branco, do PSL, é filho de italiano e foi quem propôs a homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para ele, é extremamente importante lembrar da parceria entre os dois países, seja na cultura ou na economia. São Paulo continua a ser a matriz, né? O Círculo Italiano, o Terraço Itália, os clubes, as associações, né? A família Matarazzo, as grandes fortunas italianas se fizeram aqui. E essa pujança econômica do estado de São Paulo, grande parte dela se deve à força, à mão de obra e ao tino comercial do italiano. Os deputados da CPI, que investiga as reais condições da barragem Salto Grande em Americana, no interior de São Paulo, querem ouvir prefeitos e promotores da região. Os parlamentares vão solicitar a cópia do inquérito do Ministério Público, que também apura o caso. Na primeira reunião após a eleição de presidente e vice relator da CPI, que investiga os riscos de rompimento na barragem Salto Grande em Americana, os deputados se reuniram para votar 7 requerimentos. Um deles é do presidente da CPI, o deputado Roberto Moraes, do PPS. O parlamentar quer ouvir autoridades da região, entre prefeitos e promotores de justiça. São prefeitos da região, são 2 promotores, uma promotora e um promotor, e demais itens foram aprovados, convidando as pessoas para que venham, né, à CPI em função da matéria da TV Bandeirantes, colocando em risco essa barragem de Salto Grande, se acontecer lá, dela se romper, trazendo prejuízo a Piracicaba, Limeira e as cidades daquela região. A barragem em Salto Grande foi construída em 1949 e, segundo a ANA, a Agência Nacional de Águas, apresenta alto risco de rompimento. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público entrou no caso para apurar a real situação da barragem. A promotoria vai avaliar a responsabilidade da empresa que gerencia a área em eventuais irregularidades. O vice-presidente da CPI, o deputado Disseu Dalben, do PL, quer ter acesso à cópia integral do inquérito civil instaurado pelo MP. O requerimento foi aprovado na reunião. O inquérito civil do GAEMA, do Ministério Público,
terá dados que nos ajudará a elucidar já uma boa parte adiantando do trabalho que teremos de fazer. Até para uma visita em loco é importante que nós tenhamos todas essas informações. Também estou aqui convidando a CETESB para ver qual que é o acompanhamento que ela tem prestado atenção nesse caso tão importante ali em Americana. Dos 7 requerimentos da pauta, só um teve pedido de vistas. É um requerimento da deputada Beth Saão, do PT, sobre a vinda de representantes do movimento dos atingidos por barragens para falar sobre a preocupação da entidade em relação à segurança das represas de São Paulo. O pedido de vistas foi do relator da CPI, o deputado Rafa Zimbaldi, do PSB. Apresentei a todos os deputados um plano de trabalho para que a comissão tenha aí o começo, meio e fim, para que nós possamos aí organizar todo o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito e conseguir, num relatório conclusivo, apontar aí as problemáticas e garantir a segurança de toda a população. O relator da CPI ainda propôs uma visita à barragem em Americana. E o presidente deputado Roberto Moraes destacou que é fundamental o conhecimento de perto da represa para o sucesso dos trabalhos da comissão. Já estive no local logo no mês de fevereiro, juntamente com prefeitos da minha região, lá de Piracicaba, Americana, Santa Bárbara, Limeira e outras cidades, mas nós vamos voltar com os deputados, que a maioria aqui não conhece, são deputados, não são da região, não tem obrigação de conhecer, mas o deputado Zimbaldi colocou muito bem, nós vamos marcar uma ida para ver a atual situação da barragem. 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos estão na fila de espera por uma adoção no Brasil. O abandono das chamadas crianças invisíveis só não é maior por exemplos de solidariedade, como o do criador de um projeto pioneiro no estado de São Paulo. A reportagem é de Maxwell Figueiredo. Sérgio tinha 9 meses quando foi adotado na década de 60. O amor que recebeu da família se transformou num projeto de vida. O engenheiro hoje tem 11 filhos, 8 são adotivos. Como filho adotivo, eu também quis reproduzir a experiência como pai adotivo. Então, minha esposa e eu inserimos a adoção como um planejamento familiar. Na década de 90, o planejamento familiar de Sérgio foi além. Ele criou o projeto Acalanto, que faz parte de uma rede de adoção no Brasil que presta auxílio aos pais que buscam adotar uma criança ou adolescente. O que Sérgio fez, sem dúvida, é importante, mas alguns setores de adoção no Brasil ainda precisam avançar. Dados do Cadastro de Adoção do Conselho Nacional de Justiça apontam que 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos de idade ainda estão numa longa fila de espera pela adoção no país. Até janeiro deste ano, eram 9.393 crianças disponíveis para a adoção. Destas, 7.212 tinham mais de 5 anos, o que representam 76% do total da fila. Na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, um projeto desenvolvido pela promotora Daniela Hashimoto busca mudar essa realidade. Começamos com esse projeto que, com auxílio dos grupos de apoio à adoção nacional, até com auxílio da ANGAAD, e de todos os outros grupos vinculados à ANGAAD, que a gente chama de busca ativa. Então, crianças e adolescentes fora desse perfil padrão, que estariam fadadas a ficar no serviço de acolhimento, nós colocamos nesses grupos que funcionam por meio do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, entre os grupos de apoio de adoção, e essas crianças, então, são apresentadas, as crianças reais, são apresentadas aos casais habilitados. Em 2 anos e meio, 40 crianças acima dos 5 anos foram adotadas através do projeto na Promotoria da Lapa. A psicóloga Tatiana Barilli, que também participou do debate na Lesp, defende que essas crianças e adolescentes merecem uma atenção especial. Ela faz parte do Instituto Fazendo História, uma ONG que presta um serviço de acolhimento para quem se encontra sem um lar. Existe o apadrinhamento efetivo e o Grupo Nós, que é um projeto focado totalmente nos adolescentes que estão nos serviços, então a partir dos 15 anos e vão ter que sair pela maioridade. Então o Grupo Nós, além da questão do vínculo afetivo, ele trabalha questões como trabalho, moradia, uso consciente do dinheiro e apropriação da cidade para auxiliar nessa organização para a saída do serviço de acolhimento. A regulamentação da profissão de psicanalista em debate. Saiba os detalhes no próximo bloco. É rapidinho, voltamos já já.
regulamentação da profissão de psicanalista em debate. O projeto de lei em tramitação na Câmara Federal reuniu profissionais da área no encontro, que teve o apoio da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. A mesa redonda foi formada no auditório Franco Montoro, na Lesp, e reuniu profissionais da área na comemoração pelo Dia do Psicanalista. Uma das convidadas foi a presidente do sindicato da categoria, no estado de São Paulo. Obviamente, o trabalho do psicanalista dentro da clínica, mas poder pensar toda a sociedade e todo o modo de operação da sociedade a partir de uma visão psicanalítica. Então, a gente pode discutir sobre a psicanálise, e a psicanálise pode ajudar outras áreas, né, como sociologia, como filosofia, até como política. Então, a gente pode perceber que a psicanálise não está somente dentro do consultório hoje em dia. O Simpesp não tem dados do número de psicanalistas no estado, mas segundo o vice-presidente do sindicato, há mais de 10 anos, o órgão tem buscado alcançar, sobretudo, a população de baixa renda da capital através de projetos sociais. Nosso papel aqui é fortalecer a psicanálise, levando ela para a população menos favorecida. Esse que é o nosso intuito maior, porque a psicanálise ela tem um quê maior de elitização, né? Então, o Simpesp, junto a outras organizações, né, que tem o mesmo padrão, que está ligado à pesquisa, ele está tentando cada vez mais, né, está fazendo esse papel de levar a psicanálise para um âmbito mais social. Araceli, uma das palestrantes da noite e com mais de 30 anos de experiência no mercado, destaca a importância da psicanálise para o autoconhecimento humano. A única finalidade da psicanálise é poder ajudar o ser humano na sua dor emocional, né? E às vezes, muitas vezes também psicossomática. Muitas das nossas doenças físicas têm um cunho emocional. A psicanálise, ela serve principalmente para isso, é exclusivamente clínica. O projeto de lei que cria o Dia do Psicanalista é da deputada Beth Saão, do PT, e foi aprovado aqui na Lesp em 2008. No debate desta segunda-feira, um outro projeto também esteve em discussão. É o projeto que tramita no Senado Federal e busca regulamentar a profissão. Não é uma lei ainda, né? É um projeto de lei e não há nenhuma razão social. A sociedade não tem um interesse nisso porque as coisas funcionam bem hoje, os psicanalistas funcionam. Não há nenhuma demanda social contra a atividade do psicanalista que justificasse uma regulamentação. Além disso, essa ideia é uma regulamentação enviesada, na medida que, se ela passasse, colocaria nas mãos das instituições de ensino a formação de profissionais de um conhecimento que as instituições de ensino não detêm. A Assembleia Legislativa Paulista sediou o primeiro encontro de presidentes dos CONSEGs. A reportagem é de Priscila Silvério. Os CONSEGs, Conselhos Comunitários de Segurança, são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir e planejar ações para solucionar problemas de segurança local. Cada conselho é uma entidade de apoio à Polícia Estadual. Kátia Andrade já participa do CONSEG no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo, há mais de 10 anos. Hoje ela é a presidente da entidade em uma região com 480 mil habitantes e muitos problemas. Como todos os bairros periféricos, tem muitos problemas, né? A gente está hoje tentando fazer um trabalho, está melhorando isso. Nosso CONSEG hoje, na última reunião, compareceram 115 pessoas. Então, assim, um CONSEG que estava apagado, né? Eu estou conseguindo levantar o CONSEG, trazer as pessoas, trazerem as demandas, para a gente poder tocar e com a ajuda de todos, da comunidade, né? Sempre. Ronaldo é presidente do CONSEG no Jardim Miriam. Assegura que a união entre as polícias, a comunidade, as ONGs e as autoridades públicas do Estado é o caminho para a diminuição da criminalidade nas periferias. O trabalho do CONSEG é muito importante porque é o único canal que as pessoas têm para conseguir chegar às autoridades e trazer as suas demandas, não somente na área de segurança pública, mas também com as outras entidades. A nossa parceria é muito grande com a Delegacia, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana também. Presidentes de CONSEGs da capital paulista e da Grande São Paulo vieram à Assembleia para participar do primeiro encontro de presidentes do CONSEG. Eles vieram receber as informações sobre ações que vão fortalecer o trabalho local nos próximos 4 anos.
A apresentação do plano de trabalho foi feita pelo chefe de gabinete do deputado delegado Olim, do Progressistas. Nós temos aí um projeto agora que é de criar o Estúdio Consegue, que é um estúdio que nós vamos criar ações, vídeos, para que a gente possa ajudar eles na comunicação junto aos seus bairros. Nós temos uma outra ação agora, que são as demandas, audiências de demanda, que é fazer um conselho de demandas que o Consegue tem do Estado e por alguma dificuldade a gente vai receber aqui na Assembleia Legislativa e também levar para a Câmara Municipal, junto lá com o presidente, que é o nosso apoiador, veio aqui na Solene. E, enfim, tem um monte de ações aí, internet, WhatsApp, programas, apps, tem bastante coisa. Arnaldo, presidente do Consegue Jardim Ângela, bairro que já foi considerado pela ONU como o lugar mais perigoso do mundo, ressalta o papel do Consegue na mudança dessa realidade. Pela primeira vez, eu estou vendo que está havendo uma direção, né? E essa direção é muito importante para que todos troquem ideia, informações, ambas as partes, porque a gente não tem esse encontro para trocar como vai a sua comunidade, como é a sua delegacia, e assim a gente vai trazendo, trocando informações, né? E aí, esse trabalho, eu parabenizo o deputado pelos esses encontros que faz, que muitas vezes é muito difícil a gente encontrar os nossos amigos. O Brasil ainda está longe de atingir os objetivos propostos quando o assunto é energia, sustentabilidade e meio ambiente. Foi o que disseram especialistas e parlamentares em encontro realizado aqui na Assembleia. O repórter Marcos Buimerade acompanhou o debate. Palestrantes do meio acadêmico, empresarial e governamental trataram de temas como Programa de Energias Renováveis, Energia e Meio Ambiente no Brasil, Sustentabilidade, Inovação e Planejamento Energético. O Brasil é um grande produtor de energia, um país muito rico, mas essa riqueza ela não reverte para a população na nossa maneira de entender. A gente tem muito combustível fóssil, nosso combustível é caro. A gente tem grandes matrizes energéticas, mas elas nos chegam caro. Então, uma das propostas é uma revisão desse conceito, uma revisão da nossa matriz energética e que ela chegue mais barata à população. Precisamos, primeiro, dar condições para inovar no país e também condições para reaproveitamento de energia por todo o país. O Parlamento Paulista também pode, de uma certa forma, ajudar nesse desenvolvimento, não? Com certeza, com projetos de lei e com apoio ao estudo e ao incentivo à renovação de energia no Brasil. As celebrações deste ano do Dia Mundial do Meio Ambiente, maior evento anual das Nações Unidas para impulsionar ações ambientais, teve como tema poluição do ar. Um convite para explorar energias renováveis e a melhorar a qualidade do ar em cidades e regiões em todo o mundo. As energias renováveis são aquelas que utilizam a natureza, tipo solar, os ventos, tipo eólica, e são energias que a natureza dá e que a gente devolve à natureza subprodutos limpos, né? Não complicando essa questão toda de poluição, né? E por serem renováveis, elas podem ser continuadamente usadas no tempo, né? Sem preocupação com se vai ter para o futuro ou não. A energia e o meio ambiente no estado de São Paulo vão indo bastante bem, porque o estado de São Paulo produz uma boa parte da sua energia com usinas hidrelétricas, as usinas de Porto Primavera, de modo que elas são um pouco poluentes, de modo que nós temos uma situação em que a energia gerada não produz grande poluição. Mas no resto do Brasil a situação está um pouco mais delicada, né? Porque as usinas hidrelétricas da Amazônia não estão sendo construídas de uma maneira adequada e, portanto, o sistema está sendo complementado com usinas que queimam combustíveis fósseis e que danificam o meio ambiente. Então, em São Paulo, nós temos um problema que está, digamos, mais ou menos equacionado, mas no resto do Brasil nós estamos carbonizando a matriz energética. É inegável que a produção e o consumo de energia são ambientalmente impactantes. O Brasil, apesar da grande dependência de energia produzida a partir de combustíveis fósseis, principalmente do petróleo, apresenta um dos maiores percentuais no mundo de uso de fontes renováveis de energia.
mas ainda são insuficientes e faltam políticas públicas. É possível você elaborar políticas energéticas em nível municipal, estadual, federal e até mundial. É possível fazer parcerias público-privada também, trabalhando juntamente academia, empresa e governo em prol do desenvolvimento de inovações tecnológicas na área de energia. Então, na Noruega eles chamam isso de tripla hélice. Você tem academia, empresa, governo, uma empurrando a outra e você consegue desenvolver o país desta forma. Proposta de privatização de zoológico de São Paulo foi debatida em audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Isso e muito mais você vai ver no próximo bloco. Cientistas repudiam proposta de privatização de zoológico de São Paulo. Em audiência pública na Lesp, os especialistas afirmam que o projeto põe em risco o meio ambiente e as pesquisas desenvolvidas no Parque Estadual. O encontro foi no plenário Tiradentes. Aqui, todos são contra a proposta apresentada pelo governador João Dória através do projeto de lei 183 de 2019, que autoriza a concessão de uso de parte do Parque Estadual Fontes do Ipiranga para a exploração do Zoológico de São Paulo, do Zoo Safari e do Jardim Botânico. O principal é a gente entender que o zoológico não é apenas visitação, né, que existe toda uma estrutura de visitação e do plantel que existe lá hoje, que subsidia várias ações de pesquisa, de conservação de biodiversidade, de formação de pessoal, e eu acho que tudo isso tem que estar dentro da discussão para que não se perca todo esse trabalho que vem sendo feito pela Fundação Parque Zoológico de São Paulo há muito tempo e que tem sido muito relevante para as ações concretas de conservação da biodiversidade, não só no nosso estado, mas no Brasil. Pesquisadores também vieram para a audiência pública. Eles temem pelo futuro das pesquisas realizadas no complexo e incentivadas por órgãos públicos. Hoje no Brasil, a pesquisa em conservação ela fica muito a cargo da academia, das universidades e do poder público. E a gente tem buscado recursos, tem trazido recursos para o zoológico. O zoológico tem realizado e apoiado muitas pesquisas, né, também com recursos do zoológico. E aí uma preocupação é da continuidade dessas pesquisas, porque são muitas espécies ameaçadas, a gente tem uma preocupação muito grande com toda a biodiversidade, que é a grande riqueza que a gente tem. Nós estamos gerando conhecimento relacionado à conservação ambiental, enfim, de animais silvestres, e é algo que é fundamental para o nosso país. Isso fica em jogo, porque se o zoológico não efetuar essa pesquisa, quem vai efetuar? Qual o interesse que pode ter em estimular essa pesquisa? Nós captamos recurso dos órgãos de fomento à pesquisa públicos, FAPESP, por exemplo. Que interesse que a FAPESP poderia ter eventualmente de financiar um projeto numa estrutura privada visando somente o lucro? A união dos três parques em um só pacote é, segundo o governo do estado, uma tentativa de garantir a cessão do botânico equipamento com prejuízo anual de 4 milhões de reais e somente 270 mil visitantes por ano, público considerado baixo pelo governo. A empresa vencedora será responsável por modernização e manutenção das três áreas. A previsão é de publicar o edital até fevereiro de 2020 e assinar o contrato após 60 dias. O projeto de concessão foi enviado à Assembleia Legislativa em março deste ano. Pesquisadora do Instituto Botânico, Maria das Graças, não teme apenas pelo prejuízo futuro das pesquisas, mas pela perda do que se conquistou até agora. Nós temos nas áreas, além da taxonomia, que é o foco que começou a instituição, nós temos fisiologia, ecologia, estudo de educação ambiental. Então, é uma instituição que realmente é histórica, importantíssima para toda a pesquisa do mundo. Todos os pesquisadores de outros países nos procuram porque é reconhecido, além da produção científica, que é incrível, e a pós-graduação. A iniciativa em promover o debate é do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que afirma não haver ônus para o Estado a manutenção destes locais. O zoológico é autossustentável, é uma fundação do Estado, mas ela não recebe um centavo do Estado. Então não há necessidade de privatizar, do Estado
se livrar de uma organização, de uma fundação que é lucrativa, que se autossustenta, né, e que cumpre um papel importante no estado de São Paulo. Mas, além de tudo isso, lá tem muita pesquisa, muita educação ambiental, tem parcerias com a Unifesp, tem muitos pesquisadores. Então, é um absurdo o que eles querem fazer com o zoológico. E, logicamente, quando você entrega para a iniciativa privada, ela abandona a pesquisa, porque a iniciativa privada não tem interesse em pesquisa. A pesquisa não dá lucro imediato. Palestra no Legislativo Paulista teve como tema de debate os direitos dos deficientes. O evento teve como convidada a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo Federal, Priscila Gaspar. Confira na reportagem. Quando deficientes auditivos se reúnem, os gestos logo revelam que há uma conversa. Mas, em geral, se estão sozinhos, há uma invisibilidade. Muitos ouvintes que nos abordam, por exemplo, na rua, e pensam que a gente não tem nenhuma deficiência porque ela não é aparente. Mas, na verdade, eu sou surdo, então eu acho que é importante respeitarem isso. O meu direito é linguístico e ter visibilidade para mim enquanto pessoa, e a minha deficiência também. Eu acho que é importante a sociedade valorizar o surdo. Segundo o último censo do IBGE, a deficiência auditiva atinge cerca de 9.700.000 brasileiros. É cerca de 5,1% da população. Deste total, 342 mil são surdos, 7,5 milhões têm algum problema auditivo. Camila Indalécio é surdo-cega. É uma das 5 pessoas no Brasil que consegue se comunicar pelo Tadoma, técnica que utiliza o toque da mão no rosto do guia-intérprete. A comunicação se dá por meio da vibração das cordas e da movimentação da boca. Direito principal, qual? A comunidade surda, sim, sabe onde são os principais direitos. Já na comunidade das pessoas com surdo e cegueira, o acesso à informação é muito limitado, devido às formas de comunicação das pessoas com surdo e cegueira. Por exemplo, quando esse surdo ele perde a visão, a acessibilidade dele fica bem reduzida e é onde eles acabam ficando excluídos da sociedade e acabam também sendo excluídos das informações sobre a questão dos seus direitos. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, é autor do projeto de lei 564 de 2019, que estabelece que órgãos da administração pública tenham intérpretes ou tradutores de Libras, a língua brasileira de sinais. Para a palestrante, a demanda é importante, principalmente nas áreas da educação e saúde. Penso que principalmente para a defesa, onde nós encontramos maior dificuldade na área da educação, mas diversos espaços, tais como órgãos públicos. O que nós temos de mais grave, além disso, é na saúde, a comunicação dos surdos com os médicos, enfermeiros, recepcionistas. Nos equipamentos de saúde temos muito problema de comunicação e necessitaríamos de intérpretes de Libras lá. Para a palestrante, os direitos humanos dos surdos são uma causa que precisa ser abraçada por toda a sociedade. Sim, gostaria de pedir para a sociedade, de modo geral e nas mais diversas esferas, no governo municipal, estadual e federal, a garantia dos direitos dos surdos como cidadão nessa sociedade. Nosso programa fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais TV em Revista. Até lá!